Olá, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu sou a missionária Kelly e hoje eu estou aqui mais uma vez no canal para deixar uma mensagem de Deus para o seu coração. E hoje eu quero falar sobre fé. Como que tá a sua fé? Sua fé está pequena? Você está sem fé? Como anda a sua fé? E eu quero deixar aqui para meditação a palavra de Deus que se encontra aqui em Hebreus 11, uma palavra bem conhecida, que tem pelo título Exemplos de Fé. Eu quero ler aqui apenas 2 versículos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos. Eu vou ler aqui o versículo 8, que diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Como anda a sua fé? Você tem tido fé? Ou, missionária, eu não tenho mais acreditado em nada, minha fé esmoreceu, nem sei mais se eu tenho fé. Eu costumo dizer que a fé, ela anda junto com a esperança. E sabemos que nos tempos ao qual nós temos vivido, é quase impossível viver sem fé. Sabemos que existem pessoas que já não têm mais essa fé, ou a fé está pequenininha. Talvez existem pessoas que vão ouvir essa mensagem que a fé está bem pequenininha. Mas a palavra de Deus diz que se nós tivermos fé como um grãozinho de mostarda, diremos a esse monte, se transporte de um lado para outro e assim será. Como anda a sua fé? Eu gosto muito de meditar sobre a vida de Abraão. E essa história, que aqui está também em Hebreus, sobre Abraão, me chama muita atenção porque o Senhor falou para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Imagine, gente, Abraão não sabia para onde ele estava indo, ele somente ouviu a voz de Deus e foi. Ele precisou de muita fé para fazer isso. Percebe que se Deus falasse hoje para nós, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que você não sabe, mas vá. É muito difícil, né? Precisa ter muita fé para fazer isso. E quantas pessoas que vão ouvir esse áudio que já a fé está muito pequena, está dizendo até que não tem mais fé. Por quê? Porque está passando por processos muito difíceis, porque talvez as coisas não tenham acontecido da maneira que você deseja, aquelas promessas que o Senhor fez para você lá atrás, nenhuma se concretizou até agora. E você meio que parou, falou: não, eu não acredito mais, eu vou deixar essa história de lado, o Senhor não tem promessa para mim. Mas o Senhor está dizendo através deste vídeo para você aumentar a tua fé. Fé é exatamente a gente não ver. É a gente olhar para tudo, mas crer que algo vai acontecer. Quantas vezes na minha vida foi assim? Eu vivi, como eu falei em outros vídeos, muitos desertos. Passei por inúmeros desertos e ainda vou passar por muitos. E eu vivi alguns momentos que eu falei: Deus, minha fé é muito pequena. Porque você crê naquilo que você não está vendo. Inclusive, quando você vê uma situação toda ao contrário, que é o que acontecia na minha vida, eu via tudo ao contrário. Senhor, como crer nessa situação? Mas a fé é exatamente isso, a gente crê no sobrenatural. E a fé e o sobrenatural andam junto. Fé não se explica, a fé se vive. E nós precisamos de fé. Percebe que a fé, a esperança é algo que nos encoraja a prosseguir. Quando eu disse que é impossível viver sem fé, é lógico, existem pessoas que, não confiam em nada, não acreditam em nada, e é o posicionamento dessa pessoa. Mas viver sem fé, gente, é como se tivesse uma vida sem graça. Às vezes a gente fala assim: minha fé, eu não tenho mais fé, acabou. Mas no fundo, a gente ainda crê. A gente ainda crê que Deus tem algo maravilhoso na nossa vida. Lá no fundo a gente crê que o Senhor, Ele vai fazer um milagre na nossa vida. Assim como Abraão. Percebe que Abraão passou algumas coisas assim, muito sobrenatural. Quando Deus pediu para ele também o seu filho como sacrifício, imagine você sacrificar o seu filho, seu único filho. Mas pela fé ele fez. Todo mundo já conhece essa passagem? Quando Abraão subiu ao monte para o sacrifício do seu filho, o Senhor disse para ele: não faça coisa tal.
Mas percebe que fé, gente, vai muito além do que a gente possa imaginar. Eu sei que talvez você está precisando de um grande milagre e você vai viver ele. E você precisa ter fé, você precisa acreditar. Fé é exatamente isso. Crer no que nós não estamos vendo. Por inúmeras vezes, eu quis coisas na minha vida que, aos meus olhos e aos olhos de muitas pessoas que estavam ao meu redor, era impossível de acontecer. Exemplo, a transformação do teu marido. Sabe, aquele teu esposo que você tem, que é bravo, e isso eu digo de esposa e esposa, né? Quem vai escutar essa mensagem vai diretamente para o teu coração. Percebe que, às vezes, o teu esposo ou a tua esposa não está da maneira que você quer. Está tudo ao contrário, está tudo revirado. Talvez a pessoa a qual você está vivendo, todos os dias quando você acorda e olha, você fala, Senhor, aqui é só um milagre. Porque você tem visto o seu esposo te tratando mal, você tem visto o seu esposo em situações que você não gostaria que ele estivesse, nem o Senhor, nem o Espírito Santo. E aí você olhar com os olhos da fé. Porque se você buscar, você vai ver inúmeras pessoas que venceram pela fé. E eu não estou dizendo de pessoas da Bíblia, não. Eu estou dizendo de pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor. Quantos casamentos, eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas tem direção certa. Quantos casamentos que estão à beira, assim, realmente do precipício. E aí tem que ter alguém, tem que ter uma pessoa que se levanta em oração e em fé, para crer no sobrenatural. E aí essa pessoa se levanta em oração, em clamor, e ela crê no sobrenatural, e ela pela fé, ainda que ela entre dentro de casa e veja tudo ao contrário, ela fala, pela fé eu vou viver o sobrenatural. E assim acontece, porque fé é isso. É você olhar para aquele teu filho que está nas drogas e você crer que ele vai sair das drogas em nome de Jesus. É você olhar para essa enfermidade que você está passando, com essa pandemia que nós estamos vivendo. Talvez você que está aí do outro lado, que vai ouvir esse vídeo, está com Covid e você está com medo, mas pela fé você já está curado em nome de Jesus. Fé é isso. Percebe que aquela mulher que havia um fluxo de sangue há 12 anos, vivia naquela situação, pela fé ela tocou na orla de Jesus e foi curada. Querido, fé, minha querida, fé é para poucos, é sobrenatural. Sabe, assim, às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, você nessa situação, você acha que você vai vencer? É aí você levantar e falar, pela fé, eu vou vencer. Fé é isso, é crer naquilo que nós não estamos vendo. Não é abstrato. É crer em algo que nós não estamos vendo. Então que nesta manhã você possa ser impactado com esta mensagem. Creia pela fé. E a palavra de Deus daqui também, em Hebreus 11, diz assim, que pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Meu querido e minha querida, Deus tinha uma promessa, um filho para Abraão e Sara. A idade de Sara, aos olhos humanos, era impossível. Eu tô querendo dizer aqui, o Senhor tá falando para eu dizer para pessoas que é pela fé, é sobrenatural, é milagre, é impossível. Fé é isso. A palavra de Deus está dizendo que naquela situação que Sara e Abraão estavam, era impossível aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, pela fé, ela recebeu a bênção dela. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, pela fé, receba a sua vitória. Missionária, eu não estou tendo mais força. Em nome de Jesus, receba a fé. Missionária, eu não tenho mais força nem para clamar, nem para chorar. Receba em nome de Jesus essa fé. Fé é isso. Você vai começar a partir desse vídeo a caminhar em fé, em fé, em fé. E quando as pessoas olharem para você e ver a sua bênção, você vai dizer, pela fé eu alcancei e está aqui. É sobrenatural, é de repente. O Senhor vai fazer um milagre na minha e na tua vida. Amém? Que você possa ser impactado com esta mensagem. Transmita essa mensagem para alguém que você sabe que necessita. Deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Pela fé, pela fé. Seja impactado pela fé. Haja pela fé, viva, ande pela fé. E verás o sobrenatural acontecer na tua vida, amém? Eu sou a missionária Kelly e você saiba que aqui você vai ter sempre uma pessoa orando por você. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus e pela fé, receba o teu milagre
e até o próximo vídeo, se Deus quiser.